Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula anterior, nós tínhamos nos concentrado mais na identificação das duas testemunhas e o propósito deles para salvar a casa de Israel da grande batalha que vai haver, que é a Guerra do Armagedon. E na aula de hoje, nós vamos também nos concentrar nas duas testemunhas, só que nos concentrando mais no que vai acontecer com elas depois que elas forem enviadas para Jerusalém. Então, vamos analisar esses dois pontos. Para me transmitir essas informações para vocês, eu vou utilizar o manual do aluno do Velho Testamento, na página 293, no quinto parágrafo em diante. Então vamos lá então identificar a situação deles quando chegarem lá. Então, de acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo de 7 a 9, nos ensina que esses profetas serão capturados e mortos pelos exércitos inimigos, e seus corpos serão lançados nas ruas de Jerusalém durante 3 dias e meio, enquanto as forças do mal celebram a morte deles. Essa é uma história muito triste e preocupante, porque nos mostra até que ponto nós podemos chegar como filhos de Deus que somos. As escrituras falam que nesses últimos dias o coração de muitos vai se esfriar. Mas essa é uma parte bem interessante que nós precisamos parar e pensar. Essa escritura que eu acabei de citar, ela é bem específica. Ela fala que o coração de muitos vai se esfriar, não de todos. Isso significa que vai depender de mim ou de nós para que o meu coração se esfrie, ou o nosso coração se esfrie. Mas para que decida, que a gente possa decidir isso, tudo vai depender de quem eu estou disposto a servir nesses últimos dias. Será que é a Cristo ou a Satanás? Quem que eu estou servindo? Porque dependendo do que eu estou plantando aqui agora, é que eu vou colher mais tarde. E quando essa guerra se manifestar, aí eu vou ver quem realmente eu sou. Só que uma parte importante desses profetas, que eles vão ser enviados lá para Jerusalém, é que eles têm uma ligação muito profunda com Israel. Por isso que eles foram escolhidos e enviados. Porque tudo o que vai acontecer, tanto para o bem quanto para o mal, com esses profetas, vai refletir diretamente na casa de Israel. Só que, como eu acabei de dizer, eles foram mortos, ou vão ser mortos, e vão ser jogados na rua para que todos vejam. E isso em virtude da dureza do coração das pessoas, que isso vai acontecer. Se nós escolhêssemos a Cristo, isso jamais aconteceria. Mas o nosso coração, imaginem só, os soldados, depois de matarem esses profetas, eles vão celebrar ainda por ter matado eles. Nós não podemos deixar que o nosso coração se endureça dessa forma. Nós precisamos lutar e ter o desejo agora de seguir a Cristo, de fazer a diferença no mundo. Então, olha o que vai acontecer com Israel em virtude da dureza do coração das pessoas. Olha só o que no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 9, nos ensina. Lá fala assim, que durante os 3 dias e meio que os corpos dos profetas ficarão jogados nas ruas, os exércitos devastará a cidade de Jerusalém e o resto da população de Israel. Essa escritura é um pouco interessante. Por quê? Porque se nós formos analisar só essa escritura de Apocalipse 11, versículo 9, lá está falando que tanto a cidade quanto o povo vai ser totalmente destruído. Só que quando nós começamos a estudar as escrituras, nós descobrimos coisas novas. Olha só o que diz no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9, e Zacarias, capítulo 14, versículo 1 e 2. Lá nos ensina que, no livro de Zacarias, diz que apenas 1/3
da população de Israel sobreviverá à extrema crise que acontecerá quando a cidade de Jerusalém será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas e a metade da cidade será levada em cativeiro. Olha que coisa incrível. Então isso nos ensina que tanto uma escritura quanto a outra estão certas, mas Jerusalém realmente ela vai ser destruída. E só que com a ajuda do livro de Zacarias, nos esclarece que o povo não vai ser todos eles destruídos, mas um terço vai se salvar, a tal ponto que alguns deles ainda vão ser levados cativos. Só que aonde vai estar a liberdade do povo, então? Se essas duas testemunhas foram lá para salvar, isso é que tipo de salvação é essa? Se vocês querem saber o que vai acontecer realmente, por que essas duas testemunhas realmente foram enviadas, assistam a próxima lição que vocês vão compreender mais claramente. Agora, para terminar essa aula, tem uma citação final que eu quero compartilhar com vocês também, do elder Parley P. Pratt, do Quórum dos 12 Apóstolos, que ele disse assim: depois dos 3 anos e meio de luta, porém eles, as tropas de Gog, conseguiram destruir esses 2 profetas e em seguida apossar-se da grande parte da cidade de Jerusalém. Trocaram presentes entre eles por causa da morte dos 2 profetas e não permitiram que seus corpos fossem sepultados, mas deixaram nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, para que sejam vistos pelas tropas dos gentios, compostas de muitos povos, línguas e nações que passam pela cidade. Então que nós possamos fazer boas escolhas. Essa guerra, ela vai acontecer. Só que o que nós estamos plantando agora é que vai ser decidido quem seremos no futuro. Então, eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi feito para nos libertar, para nos dar paz nessa vida e vida eterna no mundo vindouro. Só que tudo vai depender de quem realmente eu quero me tornar. Eu quero me tornar um seguidor de Cristo ou quero seguir os padrões estabelecidos desse mundo? Que nós possamos fazer boas escolhas. E essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês e ajudem para que outros saibam e conheçam sobre essas coisas que irão acontecer em breve. E até a próxima aula e muito obrigado pelo tempo de vocês.